Porto Alegre se candidata para sediar Conferência Mundial sobre o Envelhecimento. Presidente do Legislativo assina carta pública de apoio. Projeto de lei da Câmara Municipal obriga o nivelamento de tampas de bueiro em vias públicas. Andando pelas ruas de Porto Alegre e conversando com a população, fica claro que os buracos e a falta de manutenção das vias representam o principal alvo das reclamações dos motoristas que circulam pela capital. 29 de janeiro foi o Dia Nacional da Visibilidade Trans. A gente destaca o trabalho dos ambulatórios, que prestam atendimento integral para homens e mulheres trans na capital. A gente está falando um público que tem bastante receio de frequentar espaços de saúde, porque sofrem discriminação. A gente está falando um público que tem mais vulnerabilidade para algumas doenças, por exemplo, IST, questões psiquiátricas, né? Tendem a ter uma rede de apoio muito frágil. Sabia que a Orla do Guaíba tem espaço para jogar basquete, vôlei, tênis e várias outras modalidades esportivas de graça? São 29 quadras poliesportivas que podem ser utilizadas de graça, um espaço ideal para unir saúde, lazer e diversão. E ainda, tu conhece a Biblioteca Pública de Porto Alegre, Josué Guimarães? A nossa equipe foi até lá e vai te mostrar um acervo que muita gente ainda não conhece. 37 mil títulos dos mais diferentes gêneros e áreas. Um espaço privilegiado aberto à comunidade. A gente conta os detalhes em seguida. Tudo isso acontece em Porto Alegre. Em outubro deste ano está prevista a terceira edição da Assembleia sobre o Envelhecimento. Porto Alegre pode ser a primeira cidade do país a sediar a conferência. A candidatura da capital foi oficializada durante o 8º Fórum Mundial da População Idosa. O ato ocorreu no plenário Otávio Rocha. O presidente do Legislativo assinou uma carta pública de apoio ao evento internacional. A gente sabe que a população mundial está envelhecendo. E nós sabemos, inclusive, que existe já até uma preocupação de como manter, né, a estrutura de aposentadorias. Então, se discute muito no Fórum Mundial. E a nossa, hoje, principal função de estar aqui é não só de dar apoio, mas também fizemos uma carta na Câmara Municipal de Porto Alegre para que nós possamos viabilizar a vinda da terceira AME, que é o terceiro Fórum Mundial, que é organizado junto com a ONU para que Porto Alegre possa sediar esse fórum. Então, isso para nós foi o nosso principal objetivo, nós estarmos aqui hoje. E me parece que Porto Alegre tem todas as condições da academia, da segurança, da alimentação, né? E aqui eu quero agradecer o espaço, mais uma vez, da Câmara de Vereadores e o pronto acolhimento do atual presidente, vereador Hamilton Sosmaier, que já nos deu uma manifestação formal de apoio para esse evento. Maravilha, vamos acompanhar então como que vai ser essa escolha. Afinal, Porto Alegre é uma das cidades, uma das capitais com o maior número de idosos do país. Para a gente repercutir a importância desse evento e como ele pode ajudar a trazer mais políticas públicas para essa população, a repórter Vanessa Schmidt conversou com a coordenadora do Conselho Municipal do Idoso. Acompanhe. Porto Alegre pode se tornar sede de uma conferência sobre o envelhecimento. E para saber como a capital está trabalhando as políticas voltadas ao idoso, eu converso agora com a presidente do Conselho Municipal do Idoso, Nelly Mioto. Oi, Nelly, tudo bem? Olá, tudo bem? Nelly, como é que o Conselho trabalha as políticas voltadas para essas pessoas? O que é o Conselho Municipal do Idoso? Então, o Conselho Municipal do Idoso ele é um órgão deliberativo, né? Ele é um órgão da sociedade civil, congrega membros do governo, do poder público e da sociedade civil, das instituições. Hoje, o Conselho Municipal do Idoso, ele faz a gestão do Fundo Municipal do Idoso, né, que é um fundo onde pessoas físicas e pessoas jurídicas aportam recursos para propormos trabalhos e ações a instituições que atuam com os idosos, né? Então, o grande trabalho do Conselho hoje é pensar projetos, pensar ações, deliberar, estudar essas ações, né, para os idosos, né, e fazer a gestão do Fundo Municipal do Idoso. Nelly, por que é importante que o Conselho ele esteja integrado com esses eventos mundiais, internacionais e nacionais?
Então, pensar políticas para a pessoa idosa, ela requer que o Conselho se faça presente dentro dos eventos, dentro dos fóruns, dos seminários, né? Então, para que o Conselho consiga dizer o que a população idosa pensa, nós precisamos participar destes eventos. É sumamente importante que se leve as demandas da população idosa para dentro, né, desses eventos, que se façam essas discussões e que se proponha alternativas para um envelhecimento saudável, né? Como eu te dizia, envelhecer, todos vamos envelhecer. Agora, nós queremos qualidade neste envelhecimento. Então, o Conselho se preocupa muito com o envelhecimento saudável da população. Hoje, Porto Alegre é a terceira capital com maior número de idosos no Brasil. Então, isso também requer pensar em políticas públicas de acesso, políticas públicas de habitação, de segurança, para que essa população realmente se sinta tranquila, mas muito mais do que tranquila, se sinta acolhida pela cidade. Como que é a vida do idoso? Como é que é o panorama do idoso aqui na capital? Como é que vocês observam a qualidade de vida do idoso? Essa questão de estarmos, né, entre as terceiras capitais com o maior número de idosos foi objeto de um estudo. Nos perguntamos por que Porto Alegre está recebendo tantas pessoas acima de 60 anos, né? E a gente entendeu que a questão da saúde, de termos um programa de saúde pública, de termos clínicas, de termos casas geriátricas, de termos hospitais, isso impacta muito para a população idosa. Então a população vem em busca disso e acaba residindo em Porto Alegre. Então Porto Alegre precisa pensar as políticas que atendam a esse anseio desta população que está chegando para morar aqui, enfim, para ficar nesta cidade. Nele, Porto Alegre pode se tornar, então, uma sede de um evento mundial, né, que vai falar sobre envelhecimento. Por que seria importante para o nosso município se destacar no mundo todo falando sobre envelhecimento? A população mundial, de uma forma geral, está envelhecendo, né? Haja visto todos os estudos a respeito da inversão da pirâmide, né? Mas pensar, digamos, ações para que essa população tenha essa qualidade de vida é importante. Então, ser sede de um evento é dar destaque para uma cidade, né, que tem esse número grande, né, então, de pessoas idosas, mas também para que a cidade se torne polo, se torne referência para estudos, para recebimento de recursos, para investimentos do capital privado também em prol dessa população, né? Então, termos mais clínicas, termos mais casas de acolhimento, termos mais acessibilidade, termos mais programas de governo para essa população também requer recursos, né? E se participar deste evento, de um evento mundial, ele tem essa possibilidade também de trazer recursos para a cidade. Nelly, muito obrigada pelas informações e parabéns pelo trabalho que desenvolve à frente do Conselho. Nós que agradecemos, o Conselho agradece muito a oportunidade de mostrar o seu trabalho, de falar um pouco sobre esse envelhecimento da população, né? Mas também para que a gente faça essa reflexão, né, de quem é a população de Porto Alegre, né? Hoje, 1/3 da população, são mais de 340 mil porto-alegrenses, né, acima de 60 anos. Então, é um número considerável e que precisa de uma atenção especial. Certo, muito obrigada. Então, essas eram as informações que eu tinha para você e para quem nos assiste. Volto ao estúdio com você. Obrigado, Vanessa Schmidt. Então, mais do que importante, um evento dessa magnitude acontecer aqui na capital gaúcha. Vamos torcer para que esse evento aconteça. Bom, agora a gente fala de um assunto que há muito tempo gera reclamações dos moradores e principalmente dos motoristas que circulam por Porto Alegre. Quem dirige pela capital, infelizmente, está acostumado com os buracos e desníveis causados pelas tampas dos bueiros nas ruas da nossa cidade. Aqui na Câmara, um projeto de lei tenta melhorar esse cenário.
Em Porto Alegre, quem cuida da zeladoria urbana e da manutenção das vias é a Secretaria de Serviços Urbanos. Conforme a Prefeitura, um levantamento feito ainda em 2022 identificou quase 1.000 tampas de bueiro desniveladas pelas mais diversas ruas e avenidas da capital gaúcha. Desde o ano passado, o Executivo busca definir um padrão para as novas instalações feitas pelo DEMAI, pela CEE, Sulgás e pelas empresas de tecnologia e internet, os grandes responsáveis por prestar os serviços na rede subterrânea de Porto Alegre. E o projeto de lei, ele traz exatamente isso, para que essas medidas, elas não sejam medidas de um governo, mas sim da cidade. Que toda empresa de asfalto tem que levantar o tampão e que toda outra rede de telefonia que faça intervenção, ela siga o mesmo modelo da prefeitura, que é com concreto no entorno e uma tampa resistente, inclusive para evitar furto e vandalismo. Além dos buracos e da ondulação das vias, essa falta de nivelamento das tampas de bueiros é uma queixa constante de quem dirige pelas ruas da capital gaúcha. Andando pelas ruas de Porto Alegre e conversando com a população, fica claro que os buracos e a falta de manutenção das vias representam o principal alvo das reclamações dos motoristas que circulam pela capital. Por aqui, o grande desafio, às vezes, é superar um verdadeiro rally. Gessner é motorista profissional. Para ele, o assunto já gerou, inclusive, uma manutenção, digamos assim, inesperada. A gente vê pelas condições do veículo. Hoje mesmo, aí agora, entortei um pneu, né? É sem condição, é sem condição. Apesar de já ter sido pior, né? Agora está um pouco melhor, mas ainda assim, ó, tem que melhorar 80% ainda. É precário, ainda é precário. Perto do que a gente contribui, o retorno era para ser muito maior, né? O rebaixamento das tampas dos bueiros da capital aumenta o risco de acidentes. Para o motociclista Gilberto, os prejuízos financeiros também são frequentes. Na realidade, sempre é uma surpresa, né? Porque tu acha que tá bom, quando tu menos espera tem um buraco aberto, sem sinalização, sem nada, né? E no meu trabalho, como eu faço esse trabalho diariamente, todos os dias chegam clientes meus com rodas de motos tortas na oficina, justamente por causa dos buracos de Porto Alegre. Principalmente em vias que não são as vias as preferenciais, né? Nas secundárias é que tem mais buraco aí, que o pessoal acaba se machucando às vezes. Em Porto Alegre, o assunto chegou na Câmara de Vereadores. Encaminhado pelo parlamentar Cláudio Janta, o projeto determina o nivelamento de tampões, caixas de inspeção e tampas metálicas de telefonia, de energia elétrica e também de esgoto cloacal, por parte das empresas responsáveis pelos serviços. Nós precisamos resolver esse problema. Por que o tampão é no meio da malha de circulação dos carros, não é no canto? Coisas que ninguém sabe explicar, né? Então, que a gente levante o nível desses tampões. A maioria desses tampões não é identificado, né? Então, não tem uma identificação nesses tampões, né? Então, tanto que a Secretaria ficou de apresentar uma emenda que possa ser cobrado de um consórcio dessas empresas, né? E elas pagar isso, fornecer as argolas ou pagar que seja levantado isso. Já que não identifica, né, a Secretaria tem como identificar. Para o autor da matéria, a proposta ajudaria a reduzir os acidentes e os danos causados aos veículos pelo desnivelamento das vias. Essas tampas, elas são uma coisa que a cidade não está cuidando da cidade nem das pessoas, né? Elas incomodam a população, incomodam os usuários do sistema de transporte urbano num todo, o coletivo, o individual, as lotações, o transporte escolar e as pessoas individualmente, né? E além de incomodar, porque é umas batidas secas, isso gera um prejuízo para as pessoas, né? Estragando suspensão, amortecedor, mola, pneu, né? Então, se nós amamos e cuidamos dessa cidade, nós temos que cuidar dela do todo. Quando a empresa passa pelo asfalto, ela obrigatoriamente tem que levantar o tampão, independente de quem quer que seja. Desde o nosso contrato em abril de 2021, a gente já levantou mais de 500 tampões onde a gente passou com asfalto. Então, assim, essa é uma nova forma de agir que obriga a empresa não só a cuidar do asfalto, mas cuidar do nivelamento do tampão, que o carro acaba passando ali e ele não sabe se é buraco, se é tampão, o que acontece é que traz prejuízo para o motoqueiro, para o motociclista, enfim, para a pessoa que está passando
pelo local. Na Câmara, o projeto do vereador Cláudio Janta ainda está em fase de tramitação. Conforme a Prefeitura, as equipes da Secretaria de Serviços Urbanos atuam constantemente na manutenção das vias, desde a recuperação estrutural e funcional até as conservações emergenciais, onde são priorizados os consertos de buracos e também os desníveis das tampas de bueiros. Enquanto o poder público trabalha para resolver esse problema, a população vai dando um jeitinho de superar os obstáculos pelo caminho. É isso aí, exemplo de projeto de lei aí que realmente vai interferir de forma bem significativa na vida da população. A gente vai acompanhar como vai se comportar isso quando ele entra na ordem do dia para votação e apreciação dos parlamentares. Bom, 29 de janeiro foi o Dia Nacional da Visibilidade Trans. Além de celebrar o direito à vida, a data busca chamar a atenção para os crimes de ódio que são cometidos contra a população trans. Estima-se que Porto Alegre tenha 18 mil pessoas transexuais, muitas delas com dificuldades de acesso ao mercado de trabalho e também ao atendimento de saúde. O ambulatório trans é uma alternativa para a melhoria da qualidade de vida dessa população. A sociedade é preparada, pensada, organizada para os corpos cis. Então, se tem uma pessoa trans, por exemplo, numa sala esperando para ser atendida e aparece lá o nome de registro dela bem grande numa tela, ou alguém grita, né, o nome de registro dessa pessoa, isso causa um sofrimento já de início, antes, né, mesmo de chegar na sala do médico. Isso já está ali causando um sofrimento para essa pessoa. Diferença e respeito para quem enfrenta diversos obstáculos diariamente. Público que tem bastante receio de frequentar espaços de saúde, porque sofrem discriminação. A gente está falando um público que tem mais vulnerabilidade para algumas doenças, por exemplo, IST, questões psiquiátricas, né? Tendem a ter uma rede de apoio muito frágil. Então, são esses os desafios que a gente acaba tendo que lidar. No primeiro andar do Centro de Saúde Santa Marta fica o Ambulatório Trans, um espaço que oferece atendimento em diferentes especialidades em 3 consultórios. Um dos principais serviços é a hormonização, já que os medicamentos são de graça. A partir do momento que a pessoa se percebe trans, ela vai iniciar a transição, que é esse momento de transformação corporal. E muitas vezes ela pode lançar mão dos hormônios. E é muito difícil, tanto o acesso a profissionais que saibam orientar e prescrever, quanto aos próprios hormônios que tendem a ser caros. Derek descobriu o serviço há menos de um mês e está na 2ª consulta. E esse tratamento é um preparo, né, do meu psicológico, do meu emocional, porque eu quero a transformação completa, né, não apenas o seio, barba, essa masculinização, mas eu gostaria muito da transformação do órgão íntimo mesmo, né, que é o que vai dar o resultado final, para mim ter uma vida completa. Porto Alegre tem 2 ambulatórios trans. Além deste que fica aqui no centro, existe outro no bairro Restinga. E desde 2019 já foram cadastrados 1.643 pacientes. O meu atendimento é aqui no ambulatório trans do Sul, né, que fica na Restinga, que é o meu bairro. Então também é muito interessante isso, porque daqui até o centro é 1h30, né, de viagem. Então ter essa opção de ter esse serviço aqui no bairro é algo que faz toda a diferença na minha vida. O acolhimento humanizador é o que marca o trabalho dos profissionais por aqui. Aqui a gente sempre trabalha numa perspectiva intersetorial, multiprofissional, integrada, despatologizante, né? Então a gente quer que esse indivíduo se sinta acolhido da melhor forma. Com uma nova vida ali na frente, Derek já tem planos para o coração. Eu espero que eu venha encontrar o amor da minha vida, que possa me fazer feliz, né? Muito bem, a gente vai torcer para o Derek encontrar o amor da vida e também torcer para que as pessoas utilizem o serviço, que ele continue aí sendo essa peça fundamental para a transição dessas pessoas que procuram um atendimento. Para ter acesso ao ambulatório, basta apresentar o comprovante de residência e também o documento de identidade. O agendamento pode ser feito pelo WhatsApp 51 9506 9632. Frequentar espaços ao ar livre para aproveitar esses dias de verão e ainda praticar uma atividade física é tudo de bom, né? Mas sabia que na Orla do Guaíba é possível jogar vôlei, basquete, tênis e diversos outros esportes de graça? A nossa equipe foi até lá e te mostra como os porto-alegrenses estão utilizando esse espaço. A
A estrutura do trecho 3 da Orla do Guaíba foi entregue para a população de Porto Alegre há pouco mais de um ano. São 29 quadras poliesportivas que podem ser utilizadas de graça. Um espaço ideal para unir saúde, lazer e diversão. Apesar de algumas reclamações sobre a falta de segurança em determinados horários, milhares de pessoas circulam por aqui. Só nos finais de semana são cerca de 20 mil usuários. Mas durante a semana também tem movimento. Esse pessoal, por exemplo, encerrou o expediente de trabalho e veio bater uma bolinha. A gente utiliza o serviço aqui da quadra, acho, desde a inauguração dela. E a estrutura é excelente, é muito melhor que vários outros lugares privados, né? E sempre está aí disponível para o público, que é melhor, né, para a população de Porto Alegre. O espaço também é uma opção para quem quer se divertir em família. O Rodrigo está de férias e trouxe o filho para curtir o tempo livre. Tenho gostado bastante, é bem acessível, é bem tranquilo, eu venho com meu filho aqui, me sinto seguro, tranquilo. Posso utilizar bem as quadras aqui, às vezes tem gente que utiliza, a gente espera um pouquinho, utiliza depois, dá para marcar pelo QR Code, né? Então acho bem tranquilo, acho muito bom mesmo, a gente gosta bastante, ele sempre me incomoda para vir todos os dias, por ele eu venho todos os dias aqui com ele. Para utilizar as estruturas é preciso agendar o horário previamente. A reserva de até 1 hora pode ser realizada pelo aplicativo 156 Mais Poa ou pelo site. Fique atento às regras de convivência. É proibido entrar com animais de estimação, com objetos de vidro ou cortantes, usar caixas de som ou fumar nas quadras. A gente sempre agenda com uma semana, sempre que abre a agenda a gente já está fazendo a reserva, né? Então a gente não tem essa dificuldade de agendamento, até pelo horário. Mas se a pessoa espera um pouco para agendar, daí sim, como a procura é muito alta, acaba ficando sem horário, daí tem que esperar abrir de novo, né? E para quem curte fazer manobras radicais, ali ao lado fica o Skate Park, a maior pista de skate da América Latina. Se você pretende utilizar as quadras ou a pista nesses dias de calor intenso, é muito importante que você traga bastante água gelada e passe muito protetor solar. A expectativa é de que nos próximos dias a temperatura continue elevada. Valeu, Gilberto. É isso aí, sempre com a água junto com a gente aí para praticar esses esportes, então de graça. Só agendar pelo 156 Mais Poa. Será que esse mês de fevereiro vai continuar com essa onda de calor? Bom, a meteorologista Ludmila Porman fala pra gente. As chuvas ainda vão ficar um pouco abaixo das faixas normais climatológicas para os meses de fevereiro e março, o que relativamente é normal durante a estação de verão e nessa época do ano no Rio Grande do Sul. As chuvas começam a aumentar a partir de abril, e aí a tendência é que para o inverno a quantidade seja maior. O que é a perspectiva ótima é que talvez o Laninha vá se findar até o segundo semestre desse ano, dando espaço para um período de normalidade e o retorno do El Niño, o que é um prognóstico muito favorável para a ocorrência de chuvas no Rio Grande do Sul. Afinal, estamos há 3 anos participando, né, desse fenômeno Laninha, que secou, infelizmente, muitos dos nossos reservatórios. O Rio Grande do Sul tem praticamente 85% de déficit de volume de reservatórios este ano, né, acumulados. Então, as perspectivas para fevereiro, ainda vamos ter chuvas um pouco abaixo das normais climatológicas, em torno de 50 a 100 milímetros. Consequentemente, as temperaturas continuam altas, né, pois estamos na estação de verão, mas a tendência é que, gradativamente, com o ano, as chuvas irão aumentando e, possivelmente, no inverno a gente volte a ter volumes significativos acima ou dentro das normais climatológicas. Ludmila Porman para a TV Câmara, programa Acontece de Porto Alegre. Obrigado, Ludmila, pelas informações. Vamos ficar atento aí a esse calorão. 15 mil livros emprestados por ano. Acervo variado que conta com obras até de outro lado do mundo. Vamos conhecer a Biblioteca Pública Municipal Josué Guimarães.
Seu Luiz vem uma vez por semana aqui e ele valoriza muito esse momento. Às vezes eu fujo para cá, daí pego o jornal, dá uma lidinha, coisa e tal, e daí escolhe um livro, né? Fica lá, senta, começa a ler e começa a devagar e começa a sonhar também, né? Tranquilidade que permite uma imersão no mundo dos livros. O pessoal gosta bastante de literatura estrangeira, nós temos um acervo muito bom de literatura estrangeira, nós temos um acervo muito bom de literatura do Rio Grande do Sul também, que as pessoas procuram bastante, como é a Biblioteca Municipal de Porto Alegre, então sobre a história de Porto Alegre as pessoas vêm fazer bastante pesquisa, livros de romances espíritas também as pessoas gostam bastante, e o público mais jovem tem descoberto nosso acervo de HQs. A Biblioteca Pública Municipal Josué Guimarães tem 37 mil títulos dos mais diferentes gêneros e áreas. Um espaço privilegiado aberto à comunidade de segunda a sexta-feira. Este grupo de estudantes de biblioteconomia da URGS veio conhecer o espaço. É um espaço que está respirando arte, né? Vocês vão ver que todos os espaços que a gente tem a riqueza das artes ao nosso dispor. É a chance de compreender a importância do lugar que faz o empréstimo de mais de 1.000 livros por mês. Eu acho que é crucial porque a gente consegue juntar tanto o prático quanto o teórico, né? E poder ver na prática um exemplo como a Biblioteca Josué Guimarães, que é a biblioteca pública municipal, que é de referência para nossa cidade, né? Então é muito bacana para a gente, enquanto estudante de biblioteconomia, poder ver na prática as bibliotecárias agindo e lutando pela existência e pela resistência da biblioteca. Entre tantas histórias, a biblioteca guarda um espaço bem especial e que nem todo mundo conhece. É este acervo em japonês. São mais de 1.000 exemplares à disposição do público. O vasto material veio de Kanazawa, cidade irmã de Porto Alegre, conforme decreto municipal há mais de meio século. O japonês é um acervo muito especial, é bonito, é curioso, até para quem não sabe ler, é interessante de poder olhar, entender como é que essa cultura se expressa, então é importante que a gente possa divulgar realmente para a população. E para quem teme que os e-books possam acabar com os livros de papel, a Renata tranquiliza. A preocupação de que as pessoas deixem de ler livro impresso, ela não existe, principalmente porque a gente tem visto que as editoras têm investido em edições muito ricas, muito bonitas, então chegam edições muito bonitas, atrativas aqui na biblioteca. É muito difícil as pessoas trocarem um livro físico por um livro digital, se for pensar nessa questão da beleza e da praticidade também. O autor, por exemplo, descreve um lugar, a gente fica imaginando como é que é, né? Isso mesmo, é a leitura aí provocando bons resultados para a nossa imaginação, aí é saudável ler. Para retirar livros, é preciso fazer um cadastro levando o documento de identidade e também comprovante de residência. Outras informações pelo WhatsApp da biblioteca, o 51 3289 8078. Bom, e antes da gente encerrar, a gente quer agradecer a tua audiência e também a toda a equipe da TV Câmara por ter acompanhado a gente nesse recesso parlamentar e também te convida agora a poder assistir imagens de drone do trecho 3 da Orla do Guaíba, onde o Gilberto foi fazer imagens sobre as quadras esportivas. E também a maior pista de skate da América Latina. Então não esqueça que este e outros programas da TV Câmara você acompanha nas nossas redes sociais e também no site do Legislativo. Tchau, tchau!